19, acho que a gente vai começar a falar um pouquinho já, falar um pouquinho da Venture, enfim, né, e o que é esse nosso Deep Talks, né? O Deep Talks, na verdade, é um espaço de conversa, né, que a gente traz aqui, normalmente, empreendedores, né, que são especialistas em inovação, tecnologia, construção de negócio, na verdade, em base tecnológica, né, que são as Deep Techs. Já estou fazendo um trocadilho aqui, né, com Deep Talks. Esses encontros a gente procura fazer aí mensalmente, né, quando possível, trazendo essas empresas para trocar um pouquinho de experiência, falar como foi chegar até aqui, né, como foi criar uma empresa dessa base tecnológica, enfim, né, falar um pouquinho dos desafios também, né, e, enfim, das suas experiências, né. Então é um momento de troca. Eu espero que todo mundo assim fique bem à vontade para fazer perguntas, né. A gente está contando hoje com duas empresas aí incríveis, né, que é a Fermenta e a Dillon, né, com seus empreendedores aqui. Então, logo, logo eu vou falar deles, mas eu queria agradecer também os nossos parceiros aí, na verdade, nossos apoiadores, né? A gente está no Tecnova como acelerador habilitado em 18 estados no Brasil, né? Em alguns estados a gente já começou as acelerações, né? Inclusive no Rio Grande do Sul, essas duas empresas são gaúchas, foram um dos primeiros estados que começaram a aceleração no Tecnova, né? Então, por isso a gente já consegue trazer aí, ouvir eles um pouquinho também da experiência sobre o Tecnova, como é que está sendo ser acelerado pela Venture. Tá? Então, vocês podem ficar bem à vontade depois, colocando no chat suas perguntas, a gente vai trocando informações aqui, tá? Eu espero que seja um bate-papo bem, bem gostoso aí. Tá? Então, queria agradecer o Polo Digital, né, da Amazônia aí, que foi está sendo o nosso apoiador aí, a Rede Nova, né, e o Senai, ambos de Rondônia, né, o Rede Nova é a rede de incubadoras de empresas, né, Parque Tecnológico do Mato Grosso, o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, lá da Paraíba, né, na Paraíba também a gente tem ecossistemas de inovação, que é o EI9CG, né, de Campo Grande, e o Parque Tech, também de Campo Grande, né, e também nossos parceiros aí, a EMZ, Venture Capital e o Açaí Valley do Pará. Tá? Então, nosso agradecimento aí, que eles entram como nossos apoiadores aí nesses estados, né? Fazendo contato, ajudando na inovação, fazendo parte desse ecossistema aí. Tá? Mas então, hoje na edição do DeepTech, então a gente trouxe duas empresas, né? Como eu comentei, a Fermenta e a Dillon, né? E que vão trazer as experiências aí. Então, a gente conta aqui com a Marcela, né? A Marcela Salazar aí, pode dar um oizinho, Marcela aí, né? A Marcela é CEO da Fermenta. Isso aí, ela é CEO da Fermenta Biotecnologia, né? Empresa que atua no desenvolvimento de soluções biotecnológicas com foco em inovação e impacto, né? Aí contamos também com a Débora aí. Oi, Débora. Oi, boa noite. Boa noite. A Débora e o Aldo. Olá, Aldo. Né? Ambos da Dillon Tecnologia. Alegria, alegria. Que bom, Aldo. A Débora é diretora comercial de marketing, né? E o Aldo é o diretor técnico científico aí da Dillon, né? Que também traz desenvolvimento tecnológico nas soluções da empresa. Tá? Vou passar a palavra agora para o Fernando também, que daí pode pedir depois para vocês apresentarem a empresa, falarem um pouquinho mais, né? Fernando Ferrari vai conduzir, né? Vai mediar essa conversa aí com a gente, esse bate-papo. Né, o Fernando é responsável aí por projetos e alguns programas dentro da Venture, né, já tem bastante tempo aí no mercado, bastante conhecido aí no Brasil. Então, passo a palavra aí para o Fernando Ferrari. Sejam todos bem-vindos. Espero que aproveitem bastante. Fernando, é contigo agora. Legal, muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Klein, também, aí pelo apoio, pela coordenação, né, do evento. Boa noite a todos.
Aldo, meu querido, Débora, Marcela, minhas queridas, é um prazer estar aqui. Me sinto lisonjeado em mediar aqui um debate com essas figuras empreendedoras, né? Exemplos aí para muitos empreendedores, né? Do Brasil inteiro. Antes de começar aqui a nossa conversa, um pouco foi falado aí sobre as empresas, mas acho que é bom já deixar assim bem. Eu estou trabalhando aqui também com uma segunda tela de apoio, tá? Então, às vezes, eu estou mirando para cá e para lá, mas vou estar procurando dar atenção sempre para vocês e olhando aqui para a nossa câmera. Essas duas empresas, por que duas empresas do Rio Grande do Sul, né? É porque, na verdade, o Tecnova 3, esse programa da FINEP, começou recentemente e o Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro que começou, já que selecionou os projetos para poder acelerar. E, digamos assim, e também a Dilon e a Fermenta foram as duas empresas também que começaram logo a fazer aceleração, escolheram a Venture aí para fazer esse processo. Então, e olha só, né, quando a gente estava lá no nosso grupo para organizar esse Deep Talk, nós pensamos assim, poxa vida, né, mas podemos fazer já alguma coisa com os nossos acelerados? Olha, é até uma ousadia nossa, né, em tão pouco tempo de aceleração, já trazer quem apenas começou. Mas eu acho que essas duas empresas, esses empreendedores, talvez já revelem algumas coisas interessantes para nós. Isso para quê? Para já estimular também outros projetos que estão no Tecnova, né, projetos de outros estados que ainda estão em fase de seleção, ou essas empresas que também estão vindo aqui conhecendo mais sobre a Vente para poder, eventualmente, nos selecionar, e é esse também o nosso desejo, obviamente. Né? Mas vamos lá, então. Eu começo fazendo algumas perguntas aqui para os nossos convidados, mas a gente gostaria, no início aqui, de conhecer um pouco mais, né? Marcela, Débora e Aldo. E aí eu quero fazer uma pequena separação nesse início. Gostaria que, vou começar com a Marcela. Marcela, sem falar ainda muito da Fermenta, quem é a Marcela? A Marcela é uma goiana que está há 10 anos no Rio Grande do Sul, já sou completamente apaixonada por esse estado, né, já digo que é meu Rio Grande do Sul também, né, vejo que o pessoal daqui tem muito orgulho, e eu também tenho, eu entendo esse orgulho, né, eu sou bióloga, mestre e doutora em biologia molecular, pós-doutora também. Eu nunca acreditei que eu ia estar aqui hoje falando para empreendedores, eu sempre acreditei que eu ia ser uma pesquisadora de uma grande empresa. Estou aqui hoje fui picada, né, pelo empreendedorismo, e eu acredito que é um caminho sem volta, porque eu sou também muito apaixonada pelo que eu faço, não só pela questão de continuar trabalhando com pesquisa, a gente trabalha muito com pesquisa, mas a gente trabalha muito com essa questão do empreendedorismo, né, e é algo que eu gosto muito, e principalmente porque a gente consegue ver aquilo que a gente sabe fazer, chegando nas mãos de outras pessoas, a gente conseguindo resolver dores, né, entendendo aquilo que a gente pode resolver. Então, essa sou eu. Muito prazer, boa noite a todos. Certo, muito obrigado, Marcela. Quero colocar as mulheres no primeiro plano hoje, daqui a pouco eu já chego lá, viu, Aldo? Débora, fala um pouquinho sobre a Débora, então. Olá, bom, então eu sou a Débora, também sou gaúcha, de Caxias do Sul. A minha formação, eu sou engenheira ambiental, e como é que eu cheguei na Dilon, né? Então, eu sou filha do professor Aldo, ele vai falar um pouco da trajetória acadêmica. Eu não vim do meio científico, né? Mas já estou na empresa há 15 anos, né? Então, também a empresa era do meu pai, e aí eu acabei sendo convidada a participar, e nesse andar do empreendedorismo, como a Marcela falou, a gente foi se envolvendo, e eu fui ficando, já passei em vários setores da empresa, e é isso, né? Hoje a gente tem empresa, depois meu pai pode falar um pouco mais, né? Mas
estamos aí nesse processo já há um tempo de empreender, né, dentro do agro, e é isso. E o Mano Alexandre está por aí também? Ele está acompanhando a nossa sessão? Acredito que sim. Eu tenho meu irmão também, né, que nós hoje somos diretores, administradores da empresa, juntamente com meu pai, o Alexandre. Ele deve estar acompanhando, sim, com certeza. Legal. Aldo, meu querido, o Aldo tem um currículo extenso aí na área da, né, pesquisa, e a Dilon já tem um tempo de fundação, né? Estamos diante do fundador. Aldo, fala um pouquinho da tua pessoa, e também eu gostaria que tu tentasse pensar ali, já que eu tenho um currículo vasto que a gente já conhece, mas tentasse pensar aí da tua vivência, alguns eventos bem relevantes aí para nos falar. Agora você está conversando, boa tarde, né? Aí me veio na memória, viu Márcio Soares? Escuta essa história aí. Então, assim, o Instituto de Biotecnologia, onde eu trabalhei 45 anos, saí ano passado, o Caxias do Sul é o segundo centro metal mecânico do Brasil. Está entendendo? Então, em 79, foi fundado o Instituto de Biotecnologia. Está entendendo? Então, e nós tínhamos o Instituto de Biotecnologia dentro dos maiores centros metal-mecânicos do Brasil. Cadê as empresas de biotecnologia? Não tinha, está entendendo? Então, nós tínhamos um desenvolvimento científico, mas não tinha empresa. Eu digo, será que tem que abrir uma empresa para fazer biotecnologia nessa cidade, entendeu? Então, esse realmente foi a ideia que norteou a criação de uma empresa de biotecnologia, que deu origem a nós. Então, nós estamos já há 26 anos, a nossa empresa foi fundada em 1979, tá certo? Em 1900, não, desculpa, Débora, me ajuda aí, é 99. 2099, já tô, né? Então, assim, na verdade, são conhecimentos do Instituto de Biotecnologia, né, que saiu a pesquisa de laboratório, eu tinha colegas que trabalhavam, e eu queria ver essas minhas colegas tirar vai para congresso, publica, e não tem empresa, entendeu? Então, essa é o que realmente estimulou o início. Não foi pensando em dinheiro, foi pensando em desenvolver a biotecnologia no Estado, na Estado. Né? Nós somos o primeiro curso o primeiro Instituto de Biotecnologia do Rio Grande do Sul. Nós somos anterior ao Centro de Biotecnologia. Né? Nós somos na fundação do Centro de Biotecnologia. Tá certo? Então, aí a nossa empresa, como eu disse, utiliza a informação de laboratório e para fazer dinheiro e para servir a agricultura com essa biotecnologia. Legal. Eu sou paraense, né? Eu fiz meus cursos em São Paulo, em Botucatu, e meu doutorado fiz na URGS, graças a Deus, na genética, né? E trabalhei, fui professor da área de biotecnologia há 45 anos. Legal, obrigado, Aldo. Marcela, volto contigo aí, porque agora o Aldo já introduziu a questão, né? O pesquisador da universidade e também sendo o empreendedor. Como é que é essa experiência para a Marcela? Bom, eu gostei muito do que o professor Aldo falou, porque justamente a nossa empresa também surgiu, como eu disse, né, eu sempre pensei que eu ia ser uma pesquisadora de uma grande empresa. Então, eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado em São Paulo, vim para Lajeado por questões familiares, e aí eu entendi que eu teria que criar minha própria empresa se eu quisesse continuar trabalhando com aquilo que eu amava, que era a biotecnologia.
E aí, naquela coisa, como é que vamos criar uma empresa, o que, que nós vamos fazer? E a gente, isso é a nossa pergunta norteadora, né? O professor ali falou do que motivou. É a seguinte: o Brasil é o país com a maior biotecnologia do mundo. Quando a gente fala em biotecnologia, a gente está sempre pensando em mico-leão-dourado, né, árvores, mas a gente não pode esquecer que a biotecnologia, que a biodiversidade, né, eu digo, o país com a maior biodiversidade do mundo, a gente não pode esquecer dos nossos amigos, as bactérias, né? Então, o nosso país tem uma grande diversidade de micro-organismos. E por que nós estamos importando? E esse é o mercado, então, que a Fermenta está hoje, que é o mercado de fermentos lácteos. Os fermentos para queijos são hoje usados no Brasil os fermentos importados. Os fermentos para queijos são feitos de bactérias láticas. E por que a gente está importando se o nosso país é tão rico? Então, essa foi a questão que motivou o surgimento da Fermenta Biotecnologia. Então, a gente queria usar a biotecnologia, né, a biodiversidade brasileira e transformar isso em produtos, principalmente porque hoje o Brasil, a maior parte dos produtores brasileiros, produzem queijos brasileiros, para os quais não existem fermentos pensados para eles. Então, nosso core business é fermentos brasileiros para queijos brasileiros, né? Isso a gente vem trabalhando nisso para valorizar, tanto na questão da biotecnologia, mas para valorizar aquilo que o nosso território tem, de entregar sabor, cultura e valorizar a cultura desses produtores, então, auxiliando eles a entregar um queijo cada vez com mais qualidade, e não se perderem aí com as grandes empresas que vêm ocupando o país. Perfeito, Marcela. Débora, já até estendendo também o assunto que a Marcela está introduzindo aqui, na fala dela, como é trabalhar numa empresa que também vocês são soluções tecnológicas para o agro, né, biodefensivos, num mercado que está ainda, digamos assim, dominado pela indústria química, né? Então, quer dizer, também tem um desafio muito grande de atuar no mercado para fazer, como daria para dizer, uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de visão para a introdução cada vez maior desse tipo de solução mais sustentável. Certo, Fernando. Como a Marcela comentou, né? A gente tem uma biodiversidade imensa, né? A questão dos micro-organismos, que realmente a agricultura convencional, que a gente chama, né? Ela basicamente química. Foi assim que por muitos anos se fez a agricultura. E realmente, quando a gente começa a ver que esses micro-organismos têm esse potencial e que o Brasil, né, tem essa possibilidade de produzir esses micro-organismos, né, que essa pesquisa já está dentro dessas universidades, e ver que isso podem virar produtos, ir para o campo e solucionar muitos dos problemas, esse crescimento foi muito rápido, né? Então, como meu pai falou, ele é uma empresa de 99, foi uma das primeiras pioneiras, né? Mas nos últimos 10 anos, a agricultura brasileira começou a reconhecer isso. E o mais bacana é que foram empresas nacionais que estão fazendo esse tipo de produtos, então entregando essas soluções e os produtores cada vez mais aderindo. E mais ainda, né, por ser tecnologias nacionais, não são insumos importados, então eles não são dolarizados, e o produtor começa a ver resposta, e essa facilidade de aparecer uma doença e ter uma nova solução, já que a pesquisa é no nosso país. Então, é um mercado que está crescendo, com certeza existem grandes empresas, já que já estão tendo, né, as grandes indústrias químicas já estão tendo as suas linhas de biológicos, porque é uma tendência. Eu acho que é um caminho sem volta, como a gente disse, mas o bom é isso, que as empresas nacionais fazem tecnologia, conseguem chegar com qualidade, competitividade, e aí está um mercado que está sendo muito visado, né? Como vai ser para frente, não sabemos, mas a gente confia que a indústria nacional vai ter sempre essa força por estar aqui e ter acesso realmente à inovação e às tecnologias, né? Certo. Eu quero trazer os convidados agora também vamos começar a entrar no assunto aceleração também. E quero explorar a experiência do Aldo, porque o Aldo já esteve em outros Tecnova que não tinha essa, vamos dizer assim, essa parte da aceleração, não é verdade?
como é que o Aldo viu, não, aliás, todos os nossos convidados, né? Como é que viram nesse momento? Estarem o projeto selecionado no Tecnova, e lá tem aquela rubrica de aceleração, né? É uma grana que não dá para devolver para a FINEP e tem que aproveitar. Que bicho é esse que apareceu no edital da FINEP do Tecnova 3, que é a aceleração? Como é que vocês viram isso quando apareceu no edital? Aldo. Fala, Marcela. Não era era você Não, é mesmo. para ti, é para ti. Não, pode ser. Pode ser. Bom, eu também já tinha participado, né? Já participei de vários projetos de captação, já participei de outros programas de aceleração. E quando a gente viu ali a aceleração, a gente pensou, tá bom, vamos fazer, né? E foi a minha mentalidade quando a gente foi na primeira reunião do Tecnova. Tá, vamos fazer, tem que fazer, ok, né? Internacionalização, ok, vamos fazer. E naquele momento eu me surpreendi com a apresentação da Venture, eu entendi, estou falando de verdade mesmo, não estou puxando saco, eu entendi que a gente poderia ser realmente acelerado, tanto que na nossa primeira reunião ali, né, antes até da gente fechar, alguém me perguntou, o que você espera? Eu falei, eu espero que a gente seja realmente acelerado, eu espero que alguém pegue na nossa mão, porque a gente tem a formação aqui de acadêmica, então a gente precisava que uma aceleração que no final a gente olhasse para trás e falava, nossa, realmente fomos acelerados, né? Como eu disse, as outras experiências de aceleração, tá, a gente sempre aprende, eu acho que é sempre válido, mas ali eu falei, eu esperava que a gente mudasse o patamar de onde a gente estava, de nosso conhecimento, das atitudes que a gente estava fazendo, e era isso que eu esperei ali naquelas primeiras reuniões. Legal. Agora, eu vou falar. Deixa a Marcela introduzir. Na verdade, é o certo, né? Porque um Tecnova é um investimento público, certo? É um investimento numa empresa, e esse investimento devia estar dividido ao povo, mas ele está sendo centralizado numa empresa, e uma das chances desse dinheiro render, né, o investimento é se pensar também na empresa junto com a aceleração. Não deixar o empreendedor sozinho, e eu acho, dentro da ideia do Tecnova, é realmente importante essa aceleração. Né? Agora, vamos ver o que a Venture vai nos dar, né? Eu estou em expectativa, né, Marcela? A expectativa com o Fernando, com a Patrícia aí, né? Né, Débora? O Aldo já está buscando investimento ali. Débora, quer dar uma contribuição? Acho que realmente, eu acho que esse Tecnova ter a aceleração é muito importante, dar o direcionamento para empresas, porque não basta um recurso. O recurso ele é importante, mas dá o direcionamento, e como a Venture tem experiência, vocês têm, isso auxilia muito que o produtor consiga não só fazer o investimento, ter o recurso, mas direcioná-lo, né? Porque às vezes é a questão comercial, é o marketing, é o negócio que tem que ter um olhar. Então, eu acho que foi muito importante ter nesse Tecnova essa questão da aceleração e ter realmente empresas como a Venture para estar direcionando as empresas. Legal. A aceleração propriamente dita, que a Venture opera com as empresas, os projetos do Tecnova, ela inicia com um diagnóstico profundo, na verdade, é uma fotografia muito nítida de como está o negócio naquele momento. O que eu quero perguntar para os nossos convidados é se esse diagnóstico surpreendeu vocês, se confirmou algumas coisas que vocês já tinham, vamos dizer assim, já sentiam a respeito do seu próprio do negócio, e também por isso, né,
poderiam já vislumbrar que a aceleração ia ajudar bastante, mas também, já emendando, se nesses, quantos? 3 meses de aceleração, já tiveram alguma mudança nessa fotografia que foi feita lá no diagnóstico. Tá? Já que estou sempre começando, vou tomar a frente aqui. Sim, o diagnóstico foi muito naquilo que a gente já imaginava do negócio, né? A gente sempre aquilo, a gente sabe muito mais da parte técnica do que das outras áreas, e foi um diagnóstico, acho que muito bem feito, até porque levantou outros pontos que a gente até sabia, mas não estava muito ali de olho naquilo, né? Então, foi bem legal a gente ter essa devolutiva. E como eu disse ali, né, é uma aceleração mesmo. De outros editais, a gente tinha mentorias, mas eram muito espaçadas. E eu sempre disse isso, precisava ter muito mais mentorias para ir direcionando aquilo, né? Então, nesse tempo de mentoria, a gente está com mentorias praticamente semanais ali, e é muita tarefa, né? A nossa mentora está aí me ouvindo. É muita tarefa que a gente tem para o próximo e a gente quer fazer, e a gente busca olhar, e a gente gosta que ela traz provocações e trouxe mentores externos, inclusive hoje a gente teve uma mentoria maravilhosa que chacoalhou a gente, né? Foi apontaram dedos, e é muito bom quando isso acontece, porque a pessoa vem com aquela intenção, vamos realmente ajudar, a gente não quer que venha aqui me dizer que minha empresa é ótima, não, eu quero que me diga o que eu tenho que fazer para chegar lá, e é isso que a gente sente ali das mentorias. Então, a gente foi provocada ali pela nossa mentora, vocês têm que melhorar a comunicação. Então, estava a gente lá de pesquisadora dentro do laboratório, estamos nós lá fazendo vídeo, lançamos até uma videoaula, e estamos buscando melhorar, não só nesse ponto, mas em várias coisas. A gente está, como diz aqui o Gaúcho, se puxando para fazer aquilo que a gente é provocado a fazer, e a gente acredita que isso tem nos melhorado muito. A gente ainda tem muita coisa a fazer, né? Gostaria que a mentoria durasse muito mais tempo. Por isso a gente vamos fazer, porque quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ter o retorno e mais a gente vai melhorando. Então a gente acredita que a gente já melhorou bastante, mas ainda temos muito a caminhar. Débora, deixa eu introduzir também, ainda nesse sentido, né, mas gostaria de puxar também a conversa, porque a Débora é responsável também pela área de marketing e comercial da Dilon. E uma das coisas que a gente tem colocado, né, para as nossas aceleradas, né, quando a gente ainda vendeu a Venture para esses projetos selecionados no Tecnova, é que nós temos esse viés fortíssimo de conectar os negócios com o mercado. Débora, a Venture está fazendo esse papel? Então, Fernando, legal. Até uma das coisas, né, Fernando, que a gente falou, aproximou da Venture, foi justamente por vocês terem esse braço no agro, né? Então, foi uma questão que a gente viu bem, bem interessante, né? E eu acho que é isso, né? A gente, como a Marcela falou, né? A questão do diagnóstico ali, ele é muito importante para a gente realmente ver. A gente sabe, às vezes, o que tem para fazer, né? E só que quando tu tem uma meta e se coloca essa meta, né? Então, é muito importante. Acaba que tu acelera realmente os passos que tu precisa dar. E eu acho que essa interação da Venture, de ter esse braço do agro, também nos ajuda para entender um pouco o nosso universo, que não é igual. Cada ecossistema, cada empresa, ela tem um mercado, né? Então, até tem a Mariana, nossa que nos mentora ali, né? Também ela sempre tenta colocar dentro, né, do nosso mercado, né? Enxergar e direcionar, porque cada mercado realmente é bem específico, né, Fernando? Mas é isso, ajuda bastante a gente andar mais rápido, né? As coisas que a gente se propõe a fazer ali, que a gente sabe que às vezes a gente até sabe que tem que fazer, mas acaba que o dia a dia vai atropelando a gente, né? Então, isso é muito bom. Legal.
Aldo, e como é que tu está enxergando a aceleração? Na verdade, o Aldo ele é o diretor técnico, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, né? E a Deep Tech, biotecnologia, oriunda dessas pesquisas que o Aldo tem feito. Mas aí, Aldo, essa conexão agora, tu sente que realmente está dando um up na empresa, né? Vocês que principalmente, e até quero introduzir também esse assunto, a Dilon é uma empresa familiar, né? E como é que tu está vendo isso também? Se a Venture está lidando com tem a sensibilidade para lidar também com isso, e obviamente, né, tem essa característica da empresa familiar que é respeitada, mas mesmo assim tem que passar por esse processo de aceleração. Como tu vês isso, Aldo? Tu vai eu vou falar besteira aqui. O Márcio, para trabalhar com essa turma, tu tem também que tomar um vinho, entendeu? Tomar um vinho. Então, o Fernando eu já conhecia. O Fernando, não foi uma coisa da Tecnova, não, né? Porque eu já sabia da Dente e tal, então a expectativa ela já existia, né? Então, na verdade, Fernando, você sabe disso, que nós temos essa relação. Como eu fico muito no conhecimento, então essa coisa é para o Alexandre e para a Débora. Eu não dou conta, está entendendo? Mas eu acho, né, que a coisa está andando muito bem, né? Mas, por falar nisso, viu, está faltando tomar um outro vinho aí. Pessoal, eu não sou bêbado, não. Eu acho é muito importante essa possibilidade, né, Marcela? Você não se sente sozinha, você tem esse grupo, não é? Então, é importante essa relação, está entendendo? Exato. Então, o vinho é só uma brincadeira, entendeu? E que realmente essa situação ela acontece de fato, né, Fernando? Legal. Marcela, é diferente. Oi, Aldo. Quer concluir? Não. Ah, tá bem. Marcela, diferentemente, aliás, sim, diferentemente da Dilon, a Fermenta não é uma empresa familiar. E tem também algumas peculiaridades, né? A associação mulheres, a empresa, ela é só constituída de mulheres ou chegaram a contratar algum homem aí nos quadros da Fermenta? Comenta um pouco disso, né? Como é que surgiu essa sociedade Fermenta? Então, a Fermenta surgiu, né, a gente brinca que foi dessa indignação, né, por que estamos aqui fazendo isso, importando coisas, vamos lá. Então, inicialmente, a Fermenta era um grupo, 3 mulheres, né, todas fora do estado, e aí, mas logo em seguida nós convidamos a Fran para fazer parte. A Fran, hoje somos eu e a Fran como sócias. A Fran eu tinha conhecido no momento aqui dentro do Parque Tecnológico. A gente queria uma pessoa da microbiologia, conversei com a Fran que está fazendo, começamos. E aí a Fermenta começou, na verdade, com uma ideia, né? A gente incubou aqui no Parque Tecnológico, a gente só tinha a ideia. E aí fizemos todo o processo. Quando a gente aprovou nosso primeiro projeto, a gente era uma estante, eu e uma estante, a Fran estava como professora e diretora de uma escola, e aí então a gente foi conseguindo, captando recursos, nós já captamos mais de 2 milhões em recursos, então, e a gente foi agregando pessoas. Já passou pela Fermenta um único homem, ficou 2 anos, né, a Fermenta está ativa ali, a gente iniciou as operações efetivamente em 2021, mas hoje nós somos em 8 mulheres na Fermenta, então somos eu e a Fran, temos mais 3 doutoras, uma doutoranda e 2 graduandas. E no ano passado nós tivemos 12 estagiárias. Não é um requisito para estar e trabalhar na Fermenta, é só uma coincidência mesmo, mas a gente tem muito orgulho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, mas também, se tiver algum, né, candidato ou algum rapaz querendo entrar na Fermenta, vai ser muito bem-vindo, assim como a gente já teve.
Mas hoje somos só nós, mulheres, trabalhando pela Fermenta. Legal. Durante o processo de aceleração, que eu também estou acompanhando ali, na medida do possível, proximamente, mas na aceleração, até o próprio processo de aceleração, ele significa também que a gente tem que abrir mão de algumas coisas no sentido de focar ou entender, e até a gestão por dados, né, principalmente, ok, né, vamos respeitar todo o feeling que esses pesquisadores, esses empreendedores têm, né, Aldo, Marcela e também a Débora, mas chega um momento que tem que decidir, às vezes, abrir mão de alguma coisa. Teve essa dor já nesses primeiros 3 meses, Aldo? Teve que abrir mão de alguma coisa? De alguma convicção, especialmente? Aldo, por favor, abre o teu microfone. Fernando, eu acho que não. Está tudo certo. Dentro da linha, está tudo indo. Débora, aconteceu alguma coisa na tua área que tu cuida? Olha, acho, agora não me lembro, não me recordaria. Tipo assim, alguma coisa conflitona, alguma coisa que vocês gostariam de fazer, mas que talvez tivessem que deixar para depois, porque o foco teve que ser concentrado numa outra situação ou em algum processo. Agora, no momento, eu não lembro. Legal. Fernando, a gente pode lembrar das nossas empresas que a gente acompanha, que eu vou relembrar a Débora, posso? Fala, Fala, Das Mariana. empresas. Fala, Mariana, vai. A gente estava vindo com a Adilon, com a área de mentoria financeira específica, e aí agora a gente deu uma pausa e amanhã a gente vai ter uma área. Fala aí, Débora, tô lembrando só ela aqui, passei só para lembrar. Verdade. A gente tinha um cronograma, né, Mariana? E aí a gente decidiu anteceder a parte de captação de recursos, né? Recursos, exato. Exato. Pela questão do momento, né? A gente está no investimento agora, numa expansão da unidade Fabril, e aí essa parte de entender os recursos, né, o tipo de captação que a gente pode ter, aí eu falei, Mariana, vamos anteceder o assunto, que eu estou com licenciamento, tudo andando, eu preciso de ajuda. Aí a Mariana topou mudar, né? Realmente, Mariana, obrigada por me lembrar. Estamos juntos. Legal, obrigado pela contribuição, Mariana. E a Marcela? A Marcela acho que teve coisas legais aí que teve que enfrentar, né? Uhum. Eu ia brincar que tô igual aquele meme, isso foi ontem, não, isso foi hoje. A gente aqui tá o tempo inteiro, eu sendo convencida, eu sendo, mudando aquilo, as minhas convicções, né, o nosso time aqui tem muita liberdade, então às vezes eu falo uma opinião e a pesquisadora fala, não discordo totalmente, nas mentorias acontece muito isso, a nossa mentora Cariana dá uma opinião, eu estou concordando, aí vem a outra e fala que não, e aí no final, tá, então esse é o entendimento. Hoje mesmo a gente teve uma mentoria e falou, não, desculpa, esse aqui não é o ICP de vocês têm que mudar isso aqui, e como eu disse, né, a gente gosta muito de ser provocada nesse sentido, porque eu entendo que quando está todo mundo concordando comigo, tem alguma coisa errada, né, eu quero, até para testar aquilo que se eu estou pensando é verdade, que eu vou tentar convencer as pessoas de que é aquilo que eu acredito, mas eu preciso que alguém me confronte de todos os lados, né, e isso acontece muito, como eu disse ali, a gente estava no início da mentoria só se falava em fermento, hoje a gente já tem outros produtos, a gente está vendendo serviços, né, e pensando em outras formas de fazer no final das contas, chegar ali no nosso produto, mas a gente está sendo modificada nossas convicções a toda reunião. Legal, bem interessante. Alguém queria colocar assim, por exemplo, houve alguma, porque olha, esse período de aceleração ainda ele vai se estender ainda, foram esses 3 meses, mas assim, e alguma mudança estrutural
em algum processo, no processo de tomada de decisões? Você sente que teve uma mudança estrutural dentro do negócio? É como eu disse, eu acredito que sim, né? A todo momento a gente muda muito, porque aqui a gente é uma empresa de biotecnologia relativamente jovem, né? Quando a gente fala em biotecnologia de 2021 para cá, o que a gente construiu já foi muita coisa, né? A gente for olhar, comparando com outras empresas, né? Então, mas a gente está aqui, de um lado a gente está tentando vender, se colocar no mercado, mas do outro lado, aqui dentro, a gente está desenvolvendo a tecnologia, porque ela sempre vai poder ser melhorada, sempre vai se desenvolver. Então, às vezes a gente está achando que a nossa bactéria está 1000% e ela resolve não funcionar, e a gente tem que mudar tudo com a roda, trocar o pneu com o carro descendo a ladeira, né? Então, tudo acontece ao mesmo tempo, então a gente está sempre mudando. Então, eu nem consigo pontuar aqui, porque isso é rotina, né? A gente não tem um processo, a gente tem um quadro aqui que a gente planeja tudo numa semana, na outra semana a gente muda tudo, porque a gente tem que se adaptar, e a gente aqui se adapta muito rápido nesse sentido, né? Mas sempre tem mudança, se eu for olhar para 2 meses aqui atrás, já mudou muita coisa, da forma como a gente fazia as coisas, a gente vem se profissionalizando, eu digo, né? Iniciou ali a aceleração, eu já também contratei um software de ERP, e no começo eu não sabia usar, mas aí a mentora, vamos lá, vocês têm que mexer no CRM, vamos lá. Então, isso vai sempre mudando, então a gente acredita que está sempre melhorando. Legal. Débora, no caso de uma empresa que está envolvida com o agro, né? Vocês vendem para o agronegócio, e o agronegócio também tem seus ciclos, né? E outra coisa, sem falar do ciclo das safras, né? Então, quer dizer, para testar um produto, quer dizer, testa agora, mas o resultado vai ser ali adiante, né? Imagina o trabalho de vocês para fazer isso, mas e ainda a aceleração ela tem um determinado período aí que está contratado, previsto, né? Mas a minha pergunta é, vocês vão conseguir consolidar alguns aprendizados nesse tempo de aceleração? Tem essa expectativa de conseguirem levar e para fora desse ciclo, né? Vamos dizer assim, desses ciclos anuais do agro, vocês conseguirem consolidar aprendizados que vocês vão levar para fora desse ciclo, né? Continuando nos outros ciclos. No nosso caso, a parte que a gente conseguiu o recurso é uma parte de testes ecotoxicológicos, né? Porque o nosso produto, por ser um biodefensivo, ele demanda uma série de testes no Ministério da Agricultura, na Anvisa e no IBAMA. Então, esses são testes que eles são altos, né? E demoram tempo para serem realizados e serem entregues esses laudos. Então, o produto em si, a gente não acredita nem que a gente vai conseguir dentro do tempo do Tecnova, né? Porque eu preciso de um registro, eu dependo de regulatório, né? E aí tá fora da nossa, de a gente poder determinar um tempo. Mas, no caso de já fazer aceleração junto, isso ajuda muito, porque tu já vai pensando quando esse produto for lançado, de se preparar, de estar pronta para o mercado e poder entregar, né, o produto da melhor forma, né? Isso que tu falou da agricultura, da sazonalidade, né? A gente trabalha com produto vivo. Então, por exemplo, a gente tem que gerar um estoque para um alvo, uma praga que talvez nem vá acontecer se não tiver um clima propício. E não é um produto que pode ficar estocado, porque ele tem um tempo de vida. Isso é muito desafiador, porque tu tem que dimensionar um negócio para aquela demanda que às vezes pode não acontecer ou não no tempo determinado. Isso é um dos desafios que a gente tem, né, como empresa. Mas, assim, acho que a resposta é um pouco essa, né, os tempos não seguem um padrão, porque tem toda essa questão regulatória do Brasil, mas é o negócio, faz parte.
né? Então, a gente, assim que concluir esses testes, a gente consegue enviar para o Ministério da Agricultura e que esse produto possa ser licenciado e aí a gente pode comercializar, né, ele no mercado. Então, vai um tempo. Aldo, fundador da empresa Dilon, o desafio colocado para o Tecnova não é a empresa inteira, mas a empresa ela está ali, precisa de saúde para suportar o resultado daquilo que está sendo proposto, foi submetido na FINEP, né, no Tecnova 3. Tu sente que está acontecendo isso, né? A empresa está sendo preparada para absorver os resultados daquilo que foi colocado como desafio no Tecnova? Perfeitamente, né? Que nós já temos outros produtos, né? Que é muito mais fácil, nós já estamos no mercado, isso facilita muito, e os caminhos desse produto, né, vai ser naturalmente um caminho que nós já teríamos, entendeu? Agora, a questão do treinamento, das mentorias, isso com certeza é o que a Débora colocou, isso nós estamos absorvendo, com certeza, entendeu? É uma experiência que a empresa, que a gente tem, tá certo? E essa experiência nós vamos ter. E aí, quem sabe, quando a gente soltar esse produto, que a Débora disse, nós já estamos bem mais organizados para esse é um novo lançamento, né? Esse projeto é um micro-organismo que nós vamos lançar, tá certo? Graças ao Tecnova. Ótimo. Marcela, também quero fazer essa pergunta para ti, né? Vocês têm um desafio no Tecnova e a empresa precisa estar preparada para absorver esses resultados, né? Uhum. Se tudo der certo, a empresa tem que garantir, né? Tem que estar com uma base boa para poder avançar. É excelente esse contraste entre as duas empresas aqui hoje, né? A gente, então, é uma empresa jovem, entrando ainda no mercado, e a mentoria acontece ali, os resultados da mentoria acontecem em tempo real, né? Olha, recebi agora essa resposta do cliente, o que eu falo? Me ajuda. É bem nesse nível, né? Hoje a gente falou, olha, estou com um cliente assim, então a gente já está colocando o produto no mercado, a gente não tem essas questões regulatórias, né? Para fermento é bem mais simples. Então, a gente já consegue aquilo que a gente desenvolve já testar, né? O nosso desafio é grande também, além de ser um produto vivo, o shelf é curto, que a gente também está trabalhando nisso. A gente tem desafios que a gente leva para os mentores, por isso foi um entendimento muito legal da Vente, falou, olha, vocês precisam de mentores sênior, porque muita coisa a gente fez, né? A gente já tinha, por exemplo, estudo de viabilidade econômica, financeira, né? Só que o nosso, a gente tem um desafio muito grande, como montar isso, pensando, por exemplo, um dia a bactéria, ela tem esse rendimento, que me custa R$1 para fazer, mas no dia seguinte, ela vai ter esse rendimento e vai me custar 10 centavos, né? Como eu faço minhas projeções financeiras baseada numa coisa que muda tanto, né? Então, foi muito legal, a gente já teve mentores de várias áreas e ter esse entendimento. Então, é muito bom porque a gente já está conseguindo aplicar, por isso que eu disse, a gente sai de cada mentoria com bastante tarefa e a gente consegue ir aplicando isso em tempo real, né? Então, a gente já vai desenvolvendo, já testando, já colocando no mercado tudo ao mesmo tempo. Legal. E já emendando aí também para a Marcela, o aspecto das conexões. Vocês já estão já fazendo várias conexões, especialmente com o mercado, no caso, né, que é para onde vai a solução de vocês, Uhum. Ou vocês estão dando como é que eu vou dizer assim, preferindo se consolidar, né, estarem já com esses processos consolidados, financeira, administrativamente, mercadologicamente, para depois avançar, ou isso está acontecendo concomitantemente? Tudo junto, porque a gente
também ali, né? Isso é uma provocação muito. A gente já tem um produto, a gente já desenvolveu. Claro que ele está, né, sendo em processo, um melhoramento, né? Sempre tem, mas a gente entendeu que era a hora da gente realmente entrar no mercado, né? Porque senão a gente fica, digo como pesquisadora, né? A gente fica numa posição muito confortável. Eu sempre acho que meu produto vai melhorar e é ali onde é minha zona de conforto é melhorar. Mas então as mentorias estão ali, não, tem que sair da zona de conforto, tem que ligar para os clientes, tem que fazer chamada de vídeo, tem que aparecer nas câmeras, né? Então isso está acontecendo junto, a gente aumentou muito, a gente já conseguiu muitas conexões, a gente está sendo reconhecida pelo Estado, agora o Estado está nos procurando para fazer serviços, né, na área de biotecnologia, para queijos, tudo. Então, isso tem acontecido junto, porque isso era uma coisa que a gente sabia desde o início. Biotecnologia, bioinformática, metagenômica, isso é fichinha perto de entrar no mercado, né? Então, digo para nós. Então, a gente sabia que o nosso desafio era entrar no mercado. Por isso, ali, a gente sempre falou, a aceleração, e tudo que a gente faz é buscando essa competência que a gente não tem, que a gente quer desenvolver, né? Certo. Débora e Aldo, nesse processo da aceleração, está vendo, como é que eu poderia chamar, no processo decisório, procurar estar mais voltado em apreciar os dados para a tomada de decisões, ou ainda vocês sentem que nesse processo ainda tem algum costume, vamos dizer assim, um processo antigo, algum costume, alguma prática que vocês estejam desempenhando e que tem que fazer um esforço grande ainda para poder melhorar esse processo, voltado para dados? Eu acho que, ouvindo até a Marcela falar, eu acho que quando tu é uma empresa que ainda é nova, tudo é mais fácil de tu mexer, né? Como a gente já tem um tempo, às vezes a gente mudar o que já está é um pouco mais difícil, né? Então, essa parte realmente da gente conseguir mexer nos processos que já estão, está sendo um pouco mais lento, né? Mas eu acho que o que a gente se propôs ali é justamente isso, é conseguir estar mais embasado para poder tomar decisão, entendendo onde estão os desafios realmente, né? Então, a ideia realmente é essa, a gente conseguir olhar mais os números para tomada de decisão, para direcionar, porque senão a gente vai para onde já está indo a máquina, né? Ela já tem, mas é bom parar, refletir, olhar, e esse tempo, às vezes, para o empreendedor, quando tu já está um pouco maior, às vezes não tem o tempo de conseguir parar, olhar, né? Tu só vai. E isso está nos fazendo também conseguir parar, olhar e direcionar melhor, né? Então, isso é importante. Perfeito. Marcela, algo a acrescentar? Acho que é isso, acho que falei bastante hoje. Mas, assim, para nós está sendo uma experiência maravilhosa. A gente tem gostado muito desse processo, né, de ouvir mentores até que estão fora do estado, né, que hoje nossa mentora não é do Rio Grande do Sul, a gente conversou hoje com um mentor de Minas, então ouvir como é essa experiência de outras pessoas, né, de fora do estado, né, isso também é interessante, e colocar a gente nessa provocação sempre, né, para a gente buscar chegar naquele objetivo ali, que o mentor entendeu que aquele objetivo não é só nosso, é dele também, vamos pegar junto e realmente fazer de tudo para isso acontecer, né, isso se concretizar no final da mentoria. Certo. Ambas as empresas também, elas estão inseridas em comunidades, seja do agro, que é a Dilon, e a Fermenta, no caso, também tem uma inserção importante para o desenvolvimento local, porque ela está propondo se criar uma identidade para um produto gaúcho, um produto serrano. Uhum. Então, eu acredito que muitas vezes, e eu acho que também o próprio Aldo é convidado para participar
de eventos. Até a Dilon esteve na COP30, né? Estiveram lá falando das suas soluções, mas falando no caso da Fermenta, ela também tem essa envolvimento, uma política de desenvolvimento. Marcela, tu és a empreendedora da Fermenta. Eu acredito que já começa a ser demandada, inclusive, porque a tua solução, a solução da Fermenta, impacta, inclusive, esse tipo de política de desenvolvimento, né? Desenvolvimento regional. Como é que está sendo isso? Porque também vai ter que sair da empresa e explicar esse potencial todo, né? E como aquilo que foi pesquisado na academia se transforma em negócio para também se transformar numa política de ser um agente dessa política de desenvolvimento. Uhum. Isso tem acontecido, assim, numa velocidade que a gente não esperava, como eu disse, né, a gente hoje é procurado pelo Estado, existem 2 frentes e até 3, digamos, diferentes, buscando justamente essa questão da valorização dos produtos, né, falando aqui, estou falando especificamente de desenvolvimento de produtos terroir, de identificação, buscar a identificação geográfica. Então, a gente entende que a gente consegue facilmente participar disso. Não só para o Estado, mas das empresas, outras empresas também que queiram fazer essa valorização ali, assim como foi muito forte nos vinhos, agora está vindo essa onda de valorização de terroir, né, para os queijos, e isso está se espalhando de uma forma muito mais rápida do que a gente imaginou. Isso está sendo muito interessante, até a gente tem entrado nesses projetos, né, de desenvolvimento, e é uma coisa que a gente sempre tinha no começo também, que era mais a fundo ainda, que é a valorização do pequeno produtor, né? Então, daquele produtor ali que ele não tem condições de se regularizar, mas ele quer entregar um produto de qualidade. E ele, como é que ele faz? Ele pasteuriza o leite, ele compra o fermento de quem? Porque numa indústria, numa empresa de fermentos importados, quem não tem CNPJ nem consegue um orçamento, né? Então, a gente tem buscado agora a parceria com a Emater, com o Sebrae, isso a gente tem trazido muito forte para a gente buscar até subsidiar esse fermento, para que as pessoas possam, essa valorização da cultura, né, para não morrer esses queijos aí, que as pessoas consigam. E isso no queijo está vindo um movimento muito forte, que está sendo conduzido ali pelo Sebrae, pela Secretaria de Inovação, pela Secretaria de Agricultura, e a gente está muito feliz de estar envolvido em muitas dessas frentes. Que bom. Aldo, no caso de Dilon, enfrenta, para colocar o seu produto, também enfrenta o lobby das indústrias dos agroquímicos. Como é esse enfrentamento? Quem nessa área a Dilon pode contar? Débora. Eu acho que a gente, como a Marcela falou, né, a gente tem o produtor rural que demanda, ele precisa desse apoio, né, porque ele hoje, como a gente falou, ele já tem um sistema que vinha utilizando o agrotóxico químico, e ele precisa conhecer essas tecnologias. E uma coisa que hoje falta muito é uma assistência técnica, né? Esse produtor, ele, por exemplo, produtor de uva, né? A gente está agora na festa da uva. Ele tem uma safra por ano. Como é que ele vai trocar uma tecnologia se ele não sabe que se vai dar resposta? Então, é um desafio muito grande para ele mudar, sem saber se vai dar resposta, porque ele só tem uma safra, né? Então, eu vejo que essa mudança, ela não adianta ser só das indústrias, tem que ser dos órgãos, né? A Emater, hoje a gente tem uma relação com eles, todos têm que enxergar que isso é importante e ver que é uma mudança que precisa ser feita, né? O consumidor também entender que ele pode consumir um alimento que tem menos agrotóxicos, daqui a pouco remunerar melhor esse produtor que está usando uma tecnologia biológica. Eu acho que é toda uma cadeia que tem que entender, né? Porque, como tu falou, Fernando, é um sistema que ele já está montado.
E a venda, e o biológico, ele vai entrar e ele vai retirando esses tratamentos químicos, até que, né? Então, não é que vai sair, não vai substituir, mas vai conseguir que se reduza. Então, são tecnologias viáveis, mas nem todo produtor sabe usar, existe muito desafio, muita desinformação, desde as universidades também, de dar uma formação para os agrônomos. Então, todos têm que entender para que possa ter um sucesso, e claro, o governo também, né, se quer se fazer uma mudança, a gente quer ter uma fruta com menos agrotóxicos, né, a gente viu aí dados de água, né, de abastecimento, tem muitos resíduos, a gente tem que pensar globalmente, né, e entender que essas empresas fazem essa função e a importância disso, e hoje a gente não vê tanto esse apoio desse benefício em função de que ainda é tudo muito novo, né? Mas eu vejo que teria que ser uma coisa coletiva, realmente. Eu queria conversar com a Marcela. Marcela, a tua área, aqui na nossa região, também se produz queijos, né? Uhum. E a legislação com relação a essas empresas que produzem, ela é rígida, não é? Então, tem que ter essa construção, tem que ter isso. Me diz uma coisa, a tua empresa também dá essa assessoria? Sim, justamente a gente começou com a ideia dos fermentos e a gente foi vendo que existe uma deficiência dessa consultoria, principalmente para os pequenos produtores, né? Entender por que meu queijo está contaminado com o quê? Ou até um outro caso que acontece. Muitas vezes existem micro-organismos que crescem naturalmente, tá? Fungos, né? O pessoal da Dilon sabe bem. Crescem fungos naturalmente na queijaria e são fungos que muitas vezes podem ser benéficos. A inspeção sanitária chega lá e quer jogar o produto fora. E a gente fala, poxa, se a gente fizer um trabalho ali com essas queijarias, mostrar que esse fungo, né, que não é maléfico, que eles podem utilizar disso para construir ainda um produto completamente diferenciado. Então, a gente tem justamente buscado entrar nas queijarias pela consultoria, não só pela consultoria de detecção de micro-organismos maléficos, mas também para o pessoal entender, olha, como é o meu queijo? Será que o meu leite é completamente diferente? E a gente tem entrado muito com o pessoal da Serra é muito... Tem uma tradição até maior, né, na fabricação de queijos, já estão um pouquinho mais avançados do que hoje eu estou aqui em Lajeado, um pouquinho mais avançado do que o pessoal do Vale, tem mais queijarias aí nessa região, né? Até, deixa eu aproveitar que tu comentou, né, dessa parte regulatória, já, né, a gente, no caso, como a gente é enquadrado como um agrotóxico, então, olha só o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter a unidade fabril como uma indústria de agrotóxico, a gente tem que ter registro de comércio de agrotóxico, e além da FEPAM para a indústria, eu preciso ter um cadastro para cada produto. Então, não basta eu produzir, eu tenho que registrar. E para cada taxa é 24 mil reais por produto, gente. Então, é uma coisa que é isso, o Estado tem que entender que o que está se fazendo é importante, que a gente não pode ser colocado na mesma vala, né? Como o Fernando perguntou da questão do lobby, porque acaba que tu dificulta que empresas menores possam acessar o mercado, porque só para se estabelecer o valor é alto. Uhum. Então, é muito importante que também eles olhem essa questão para que se consiga, né, facilitar que outras empresas também possam surgir, né? E isso que você falou é bem interessante, porque a gente passou por isso também, como a gente é a primeira empresa do Brasil a produzir fermentos para queijos, né, que são de bactérias, não existe nem o NCM, né, que é a classificação do produto, não existe um NCM para fermentos de bactérias, né? Então, o nosso país ainda está muito despreparado nesse sentido de absorver os produtos que vêm sendo. Então, muitas vezes você tem que se enquadrar em outras coisas, né? A gente esteve na vigilância, nosso produto é regulado pela vigilância sanitária, e a primeira reação da vigilância foi, eu não sei muito bem o que é, né? Então, como eu digo, a gente não está, o Brasil ainda não está muito preparado para receber essa tecnologia, mas isso também não pode ser um impeditivo, né? Tem que ser justamente uma pressão para que isso, que se prepare. Mais uma questão.
Desculpa, Marcela, você conhece uma associação que, inclusive, a Univates faz parte, de universidades que tem o Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina e tem o Paraná, entendeu? Essa associação, Débora, fala um pouquinho dessa associação, para ver se a Marcela também não tem interesse de entrar. A Subbiotec? Isso. Tu conheces? Conheço. Então tá ótimo. Ótimo, é maravilhoso. Muito bem, conheço, sim, bem legal. Muito bem. Pessoal, aqui, o pessoal que está participando, gostaria de fazer alguma pergunta, pode abrir ali o microfone, pedir licença, que a gente dá essa oportunidade. Ou, se preferirem também, colocar alguma coisa no chat, aproveitando aqui os nossos convidados desse nosso Deep Talk. Klein, Patrícia, vocês também podem colocar suas perguntas. Eu estou achando muito legal esses relatos aí, muito bacana ouvir os depoimentos e pensando aqui no que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer para melhorar, como é que a gente ajuda mais esses negócios. Estou gostando muito. Lá na aceleração, se me permite, até vou fazer um questionamento bem específico. A gente procura colocar as métricas, né, para poder diagnosticar a verdadeira evolução. No caso, tanto de Dilon como de Fermenta, já ousaram colocar essas métricas e, mais ainda, já estão conseguindo acompanhar algum índice, a melhora, ou até eventualmente a piora, porque para fazer gestão tem que, né, enxergar o que está acontecendo. E aí? É bem interessante que a gente está sempre, nossas reuniões são muito baseadas naquilo que a gente planejou ali no início, né, nas métricas que a gente se propôs a fazer, se propôs a alcançar. Como eu disse, a mentora entende que é uma métrica da mentoria e nossa também, a gente também tem que fazer a nossa parte. É aquilo, né, isso muda muito, é uma dinâmica muito, para nós é muito difícil acompanhar, principalmente quando a gente fala em volume de vendas, né, porque isso muda demais, né, está mudando. Mas sim, isso tudo a gente sempre acompanha desde o início aquilo que a gente se propôs a fazer. Ó, está faltando essa parte, vamos seguir, querem melhorar aqui. Então, todo o nosso programa é direcionado por aquelas métricas que saíram lá do diagnóstico. No nosso caso, a gente colocou as métricas, acho que essa foi a melhor parte, mas ainda a gente está andando no processo, como a gente teve realmente mudanças ali, ainda a gente está mais devagar, assim, nessa questão, mas estamos, né, acho que esse momento de botar foi muito importante para a gente, para saber o que a gente quer e como chegar, tem que medir, se nem medir, não consegue ver o resultado, né, então, mas a gente tem metas ousadas ali, né, eu quero ver, a Mariana tem o que trabalhar. Legal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estou vendo aqui a Cariana levantou a mão aqui. O Celso Cariana, também. por favor. O Celso está na frente ali. Não, sem problema. Primeiras damas, né? Como diz a história. Não, mas o Celso está na frente, vai lá, Celso. Está na frente. Mas, tá, vamos lá. Eu fiquei, assim, bem interessado realmente no projeto de vocês e eu estou passando por um momento muito parecido também, que foi justamente o de criar o mercado. Então, vocês tiveram, de fato, aí que criar o mercado na parte aí de biotecnologia, eu estou tendo que fazer na parte de automação para a economia. E aí já é um mercado muito dominado para parte de energia solar e tem muita gente que tem resistência, né? Então, eu queria saber como que a Venture, no caso, ajudou vocês e como o processo de aceleração ele foi importante para justamente a criação desse mercado, né? Que é um negócio que hoje eu, particularmente, principalmente aqui na Paraíba, o pessoal é muito resistente, né? Então, quem veio aqui sabe que o pessoal aqui fala, briga, aquele negócio bem animado, né? Como diz a história. Já aí no Sul é uma galera mais tranquila, São Paulo também é um negócio bem mais sossegado, mas aqui não, aqui o negócio é bem
mais agitado. Então, eu fiquei muito com interesse em saber realmente nessa parte do que o processo de aceleração foi aí para vocês, nesse caso, para criar o mercado. Vou começar só para seguir a ordem que eu sempre começo. Celso, é bem interessante, assim, essa questão de entrar no mercado, né? Como eu disse, a gente achou que tinha que fazer um lançamento, né? Tem que fazer uma coisa e a mentora falou, não, tem que começar pelo começo. Então, tem que ligar mesmo, botar a cara lá e, né, um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. E antes a gente estava, vamos ver se fulano nos conecta. Não, é a gente sair da operação aqui e ir lá ligar, como que busca os leads, como que classifica esses leads, o que tem que fazer, quantas chamadas tem que fazer. E a gente começou a fazer isso e começou a dar retorno. Então, isso foi muito legal. E mostrar que isso, primeiro, que não é um bicho de sete cabeças, obviamente é difícil, né? Não é assim, muitas vezes as pessoas não querem nem saber. A gente chegou a escutar a frase: não, mas não existe essa tecnologia no Brasil. E a pessoa, né, da nossa equipe que ligou: sim, existe, está aqui em Lajeado. Não, não existe. Entende? Não, então, né, tá, talvez o pessoal aí seja mais, digamos, arretado, mas o pessoal aqui é muito resistente, né, e não sei se é daqui, é como eu disse, muitas vezes a gente acredita que o que é produzido na Europa é melhor, né, me pergunto, será que as bactérias de lá são melhores do que as nossas, né? Então, a gente enfrenta também essa resistência, mas é mostrar que está tudo bem, que é assim mesmo, né? Muitas vezes a gente ficava desanimada. Nossa, a gente falou com 5 clientes e só um deu retorno. Opa, tem que falar com muito mais, né? Então, isso ajudou muito e a gente abrir essa nova caixinha para nós. Eu acho que, escutando, né, um pouco, Marcela, do que tu falou, e acho que o Celso, eu acho que é um pouco acreditar no que tu está fazendo e não olhar as barreiras. As barreiras vão existir, né? Se a gente só vê as barreiras, não sai o negócio. Então, como a Marcela falou, tem que ir lá, colocar, fazer, arregaçar as mangas, que é isso. A gente às vezes cria, né? Que a gente falou, tem as grandes, a gente começa a pensar, meu Deus, o que vai ser do mercado? Mas assim, sempre tem alguém que vai comprar o teu produto, sempre tem alguém que quer um atendimento diferenciado. Se não for o produto, é o atendimento, é a forma de vender. Então, tem que acreditar. Eu ouvi os nãos, mas tem o não e tem o sim, realmente. Então, como a Marcela falou, eu acho que é isso. Sempre acreditar que se tu viu que tem um mercado, é porque ele existe e vai em frente. E o não sempre é bom também, né? Cariana. Acho que minha pergunta vai complementar o que elas já comentaram. Na verdade, vocês que vêm de projeto de pesquisa e estão transformando isso, né? Transformaram isso num negócio. Eu gostaria de entender assim, qual foi a principal dificuldade realmente de transformar esses resultados de pesquisa em algo que conseguisse chegar no mercado. Qual a principal barreira, né? Que eu entendo que muitas vezes a universidade não consegue dar suporte para vocês nisso, né? Elas vão dar suporte em relação à pesquisa, mas não nessa transição para um negócio. Só gostaria de entender qual é a principal dificuldade, barreira que vocês tiveram, né, de transformar isso e, né, claro, a aceleração vem para poder apoiar, mas para a gente poder aprofundar um pouco mais e até poder apoiar vocês, né, e novas empresas de Deep Tech que estão chegando aí também. No meu caso, a pesquisa que a gente faz hoje não nasceu na universidade. Eu trabalhei na biologia, na mestrado, doutorado e no pós-doc com genes para a qualidade da madeira de eucalipto, não tinha nada a ver com bactérias, trabalhei a minha vida inteira com plantas e minha sócia com biodiesel. Mas o que a gente sabia era fazer ciência, a gente sabia captar projeto, fazer ciência, e era isso que a gente sabia. E era bom que a gente não sabia muitas coisas, porque senão a gente ia ficar com muito mais medo do que a gente fez. Então, e aí começamos, o que a gente transformou, né? O que nós pensamos? A gente tinha clara a certeza que a gente tinha que resolver um problema do mercado. E eu não ia resolver alguma coisa com eucalipto e nem com genes de eucalipto, né? Então, a gente queria resolver uma coisa no mercado e queria resolver uma coisa perto, porque a gente tem que
entender a nossa realidade, né? As duas mães. Como é que eu vou me desbancar para outro lugar, né? A gente tem que, a nossa realidade é, o que nós vamos resolver aqui perto? Foi isso, né? Nada mirabolante. Então, nós entendemos, o Brasil importa biotecnologia, que problema biotecnológico nós fomos resolver? E aí começou a pesquisa. Começamos com leveduras cervejeiras, de vinho, né? E acabamos nos fermentos, né? Então, era tudo muito diverso, a gente foi olhar o mercado, né? Claro que ali no começo a gente olhou muito tendências, até porque a fermenta nasceu na pandemia e uma criança de 1 mês, né? Então, ela nasceu ali das tendências. Quando a gente chegou no mercado, só para contar a história para vocês, o nosso primeiro projeto captado foi para queijos finos, porque todos os blogs e relatórios de tendência apontavam que o Brasil ia seguir na direção dos queijos finos, né? Então, olha que legal, vamos fazer um fermento para queijos finos. E a primeira coisa que nós chegamos, as primeiras mentorias que nós recebemos, do Sebrae falava, tem que validar, vamos partir para a validação. Tá bom, vamos validar. Então, começamos a bater na porta dos produtores. Queijos finos, não, aqui a gente faz queijo de giro rápido, porque para sustentar. Então, aí foi muito legal, porque foi um baque, né? Mas foi muito bom, né? Como eu digo, sempre esses baques são muito bons. E a gente fez nosso primeiro fermento de mussarela ali, nosso primeiro pivotada. E a dificuldade, né, é justamente a gente tirar a cabeça de pesquisador e vestir a de empreendedor e falar assim, agora o negócio aqui é sério, a gente não vai escrever um artigo, a gente vai botar um produto no mercado, né? Eu posso só introduzir, daí depois o meu pai fala, né? No nosso caso, a empresa ela surgiu em 99, né? Então ela tem uma trajetória. E na época ninguém falava de controle biológico. Hoje no Brasil já é um mercado, no última safra, de 4 a 5 bilhões já, né? Tem dados que 50% das lavouras de soja já usam biológico. Em 99 não existia uma, eles foram praticamente a segunda empresa. Como que isso aconteceu, né? Então eu vou só para mostrar para vocês uma coisa que era uma demanda que não existia, e hoje já existem muitas empresas, inclusive a Syngenta hoje tem linha de biológicos, né? Então, pai, conta um pouco assim como é que foi, resumidamente, lá no início, que vocês era um pouco maluco quem falava desse tipo de produto. Na verdade, o que a Débora colocou, hoje já existem mais de 150 empresas no Brasil, na nossa área, entendeu? Empresas e as multinacionais, inclusive dos químicos, estão já produzindo o microorganismo, mas em 1999, tu dizer para um produtor aqui da Serra que usava cobre, né, na uva, e de dizer para ele que tem uma possibilidade de usar um fungo que vai controlar a doença. Gente, era muito difícil, né? Então, hoje está fácil, né? Então, não é que está fácil, já existe um mercado, já, né, usuários, mas tem pessoas ainda na nossa região aqui que são muito reticentes a sair dos químicos, entendeu? Nós trabalhamos no Nordeste, onde a tecnologia já chegou, entendeu? Eles são usuários das nossas tecnologias de microorganismo, mas aqui na nossa região é muito difícil, entendeu? O produtor ele não sai do químico dele, né? Com raras exceções, ainda existe toda essa dificuldade. Viu, Celso? Ainda existe. É difícil, tá certo? E nós também tentamos plantar onde existe um campo que nos aceita, né? Vamos fazer uns testes, vamos fazer os testes. Então, hoje, realmente, o controle biológico ele é um dos responsáveis pelo boom do agronegócio.
tá certo? E principalmente no caso da soja, grande parte da lucratividade da soja hoje veio das indústrias que são na própria empresa, eles produzem os micro-organismos, isso é de biotecnologia. Então, um grande boom talvez da soja seja por causa dos micro-organismos. Então, foi diminuindo o uso de químicos e os micro-organismos deram resposta. Então, a lucratividade da soja melhorou muito com o uso dos micro-organismos. Não usaram da nossa empresa, porque senão nós já estávamos, né, muito bem. Mas assim, a nossa empresa ela tem uma responsabilidade porque ela introduziu essa ideia, está entendendo? E outras empresas fizeram esse trabalho no campo da soja, que tem hoje o que se chama, como é que produção on-farm. Ou seja, a própria empresa produz os seus micro-organismos, entenderam? Então, isso diminuiu os custos das grandes produtoras de soja. E a nossa empresa foi uma que começou a fornecer, ouviu, Marcela, os inoculantes, para eles começarem a trabalhar. Mas nós só produzimos um litro. Com um litro nosso, a gente fazia 10 mil litros. Até eu quero perguntar para o professor Dilon, a minha pergunta é justamente nesse sentido. Quando a gente começou a falar de fermentos, a gente ouvia muito, se ninguém fez é porque não pode ser feito. Não sei se vocês ouviram muito isso lá no início, e se isso gerou insegurança, ou se ouviram esse tipo de comentário e o que te fez seguir em frente. Bom, uma das características da nossa empresa, os nossos técnicos, eles não saem vendendo, está entendendo? Eles dão assessoria, entendeu? Há o teste inicial do nosso produto. Aí, depois que o produtor conheceu o micro-organismo, aí ele diz, não, ele faz a opção. Está entendendo? Mas a gente não chega, compra Coca-Cola, que todo mundo. Não é assim. Está entendendo? Aí existe muito trabalho de teste, de convencimento. Né? Isso é o que nós fazemos na nossa região e também em outras regiões que nós temos técnicos que trabalham para a empresa. Isso é a Débora que mexe com isso. Temos esperança, né, Cariano? É bom ouvir isso. As empresas da biotecnologia, ela são, pelo menos, dá para ter dois tipos de satisfação. O primeiro está sempre garantido, né, essa parte da descoberta, né, de conseguir criar soluções, e a segunda é isso que nós, Venture, estamos tentando fazer, né, que é do lucro, é levar a empresa para o mercado, levar a solução para o mercado, que a sociedade adote a solução que está sendo estudada no laboratório da academia. Né? É interessante. Pessoal, nós temos mais algumas perguntas. Ali no chat tem alguma coisa, Patrícia? Só queria agradecer aí a todo mundo. Não tem nenhuma pergunta no chat, não. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que não quero calar. Esses empreendedores convidados recomendam a Venture para acelerar projetos do Tecnova 3? Com certeza. Eu sou a mais tiete ali do grupo, eu sempre falo, gente, faz com a Venture. Faz com a Venture logo. Que legal, que legal. Com certeza. Muito bom. Muito bem. Gente, alguma colocação mais? Nossos convidados? Deixa eu falar. Oi, Aldo. A gente, ela passa essa confiança. Entendeu? Acho muito importante. Né? E vocês não nasceram ontem, vocês têm experiência. Nós somos burros, se nós fomos atrás de vocês, porque nós sabemos que vocês existiam e que tinham experiência, então nós fomos atrás de vocês. Eu recomendo.
Eu não Obrigado, sabia, Álvaro. eu não sabia da Venture, né? Não conhecia, sim, conhecia um pouco só de outros programas, mas desde o início ali, oferecer a mentoria, eu participei da mentoria até para a escrita do Tecnova, as nossas conversas e a apresentação ali, né? Foi ali naquela apresentação a gente decidiu porque mostrou que sabia fazer, que tinha experiência, né? Então ali a gente já tinha decidido. Que bom. E para a gente também, a gente teve uma experiência com vocês em 2020, né, Fernando? Que foi muito bacana, né? Acho que foi com o Guilherme também, e a gente acabou conhecendo o Sandro. E lá ficou essa marca, né, da Venture. E aí, quando veio o Tecnova e falaram, não, tem que buscar aceleradora, né? E aí a gente viu que vocês estavam, a gente falou, que bom, né? Porque a gente já conhecia o trabalho, já acompanhava o trabalho de vocês. E para a gente foi muito bom, está sendo muito bom. Deixa eu só complementar que, assim, o que eu achei que foi o maior diferencial foi a questão do atendimento personalizado. Como eu disse, assim, ó, essa questão, para nós, a gente já tinha feito alguns programas de aceleração, já tinha assistido palestra, né? Então, para mim, não adiantava assistir um workshop de finanças. Não, eu queria que alguém olhasse as minhas finanças e olhasse, está certo, está errado. Eu queria que alguém olhasse as minhas vendas, abrisse meu WhatsApp, como a Cariana faz. Não, você tem que responder isso, talvez tenta essa abordagem, né? Então, isso foi o que nos chamou a atenção desse atendimento, um coach mesmo, né? Um personal, né? Essa personalização que é o que fez a gente entender que era por esse caminho que a gente tinha que seguir. Excelente. Celso. Fernanda, é mais agora para ti mesmo, que eu fiquei interessado, né, nas atividades da Venture. Eu sei que já sabia até que a Venture existia também, né? Mas eu queria saber, por exemplo, como a Venture pode ajudar a gente como startup. Eu acho que seria interessante até você falar aí para a gente o quanto isso pode realmente colaborar para as startups, por exemplo, que estão nesse ponto até que o professor Aldo também iniciou o negócio dele, né? Então, ele criou um negócio ali que estava numa fase, vamos dizer assim, até bem diferente, mas a Venture, ela conseguiu chegar lá e fazer a virada de chave, né? Que a gente chama, né? Então, vocês conseguiram realmente fazer o que eu estou tentando fazer hoje, que eu vou conseguir fazer, mas vai ser um pouco mais para frente também, porque vai ter todo esse trabalho, né? Então, esse trabalho que a Venture fez, o que é que foi para não só o professor, mas também para a Marcela, no caso aí para a Patrícia, para a Débora. Então, como vocês ajudaram eles, o que é que vocês poderiam até, vamos dizer assim, me ajudar? Eu sei que vocês não estão aqui na Paraíba agora, ou estão, perdão, isso aí eu vou até dizer que eu não tenho tanta certeza absoluta assim, mas se vocês estiverem aqui, eu vou dizer que eu não tenho tanta certeza. Mas aí, se vocês realmente puderem passar essas informações até para o pessoal aqui também, do Horizonte de Inovação daqui também, é algo muito interessante que a gente poderia até comentar com as outras startups e passar isso para os nossos parceiros também, que isso, com certeza, ajudaria vocês, não só vocês, mas a gente principalmente, né? Boas as tuas colocações, Celso. Eu convido a Patrícia e até o Klein, que estão ali mais ligados com o estado da Paraíba, para dar a resposta. Bom, boa noite, Celso. Legal que tu falou aí do Parque Tecnológico, né, Horizontes da Paraíba aí. Então, a gente tem uma relação lá com a Clara, né, muito bacana. E parabéns até pelo prédio novo, que a gente ficou sabendo que agora foi no início do ano, né? O Sandro teve aí no lançamento não, na verdade, no kick-off do Tecnova, né? E foi exatamente naquela semana que vocês fizeram a inauguração do parque, mas infelizmente ele não conseguiu comparecer. Mas de qualquer forma, fica nossos parabéns aí, né? Celso, eu queria entender um pouquinho mais assim de ti, assim, da tua startup, enfim, né? E qual é o momento dela agora? Pronto. Para resumir aqui, só para vocês terem ideia, então aqui está, porque tá aqui atrás, tá um pouco embaçado, né? Mas eu tenho um produto, na verdade, que é uma placa, certo? Que essa placa a gente consegue controlar não só os quadros de energia, mas também ar-condicionados e tomadas. Então, basicamente, a gente consegue fazer, inclusive, a comunicação
dessas placas não só via Wi-Fi, mas também via LoRaWAN, que é um tipo de tecnologia via radiofrequência. E a gente não precisa estar tendo, vamos dizer assim, Wi-Fi em todo lugar, e a gente consegue chegar dentro de um lugar e reduzir o desperdício de energia em até 40%, que a gente já conseguiu até na prefeitura daqui. Então, foi até um negócio que o prefeito, quando ele escutou na época, ele até achou que era uma brincadeira, deu até uma risada e tal. Foi uma conversa bem interessante, mas é como o produto profissional, e você falou, né? É um produto bem inovador, mas quando as pessoas veem, eles até meio que desacreditam do produto, mas é um produto que a gente conseguiu desenvolver aqui, claro, iniciando dentro da universidade, depois passando por mais alguns editais, a gente já conseguiu recursos também. Então, basicamente, a gente agora está na etapa de aceleração e execução. É por isso que eu fiquei tão interessado realmente nessa parte, realmente, do que é que a gente pode fazer, por exemplo, junto com vocês, para conseguir clientes, para fazer realmente o produto ter mais, vamos dizer assim, uma questão, vamos dizer assim, executiva, que as pessoas entendam de fato o que aquilo pode trazer. Então, o nosso produto é para automação residencial? Não, ele é para automação industrial e executiva. Por quê? Porque dentro de casa, geralmente, a gente economiza energia. Eu não sei vocês, pelo menos eu economizo o que eu posso. Mas quando você chega no trabalho, muita gente deixa o ar-condicionado ligado. Nas escolas mesmo, quando você chega, você vê muito ar-condicionado ligado, não tem ninguém dentro da sala. Dentro da universidade mesmo, eu também sou professor, quando eu chego dentro da sala, a sala está, assim, eu fico me tremendo de frio às vezes. E aí é frio pra caramba, né? Mas aqui já é um negócio bem mais quente, né? Como diz a história. E quando eu entro na sala, tá aquele negócio lá trincando, como a gente chama, mas é algo que eu fico me mordendo de raiva, né? Poxa, o pessoal está reclamando de imposto, está reclamando de tudo, mas não economiza uma energia, não pode diminuir o projeto elétrico e tudo mais. Então, o nosso produto é isso. Certo. Pode falar. Celso, a tua solução ela é bem interessante, mas eu diria assim, o que tu está colocando para nós, obviamente que assim brevemente, mas para nós aqui dá para dizer que é quase que um feijão com arroz para a Venture, porque nós estamos acelerando e investindo já passando da nossa 100ª startups. Muitas delas têm relatos muito parecidos com o teu. Obviamente que o teu produto é um produto inédito, inovador, isso também a gente vai descobrir, né? Porque tem que ter todas as validações, mas ele vai passar por esse processo que passam os nossos todos, que, claro, o Biotech tem algumas particularidades, mas a área de IoT, da tecnologia, dos eletrônicos, o teu produto até tem essa questão também de ser relativamente bem escalável, né? Então, para nós é um produto também que nos atrai, mas tu, obviamente, entra num processo, porque aqui nós temos as ferramentas, digamos assim, para levar o teu negócio, que tem suas peculiaridades, né? E aí a gente viu relatos também das colegas aqui que são das biotechs, que têm suas peculiaridades, e por isso que eu fiz a pergunta também bem no início, né? A Venture está atendendo, está sendo sensível àquelas demandas bem específicas que cada um dos negócios tem, né? E a resposta foi sim, né? Então, eu posso te dizer que a resposta será sim também pro teu negócio. Eu acrescentaria, assim, rapidamente, até porque a gente está com um monte de gente aí, o objetivo hoje não é fazer isso, né? Mas a gente desenhou o programa de aceleração do Tecnova baseado num princípio, né? Que cada negócio tem uma peculiaridade e tem um projeto que precisa ser atendido. Então, a gente precisa conhecer essas duas realidades e desenhar o programa de aceleração para resolver os principais gargalos e colocar o negócio num outro patamar, que seja compatível com o grau de desenvolvimento tecnológico que vai ser alcançado no Tecnova. E isso, a gente, vamos assim, sintetiza isso tudo no que a gente chama de um workshop de diagnóstico de maturidade estratégica do negócio, que leva, em geral, 2, 3, 4 horas. Em geral, 2 horas. Eu brinco que quando eu participo, eu começo a perguntar um monte de coisa, eu sempre estrago e aí acaba demorando mais tempo. Mas com esse diagnóstico de maturidade, a gente começa a ter um entendimento bem razoável da empresa e consegue entender, então,
quais são os pontos, né, os maiores desafios que eles precisam ser atacados para que a gente possa começar a gerar valor para esse negócio. E a partir daí, o gestor do projeto vai montar um plano de trabalho, vai validar internamente com o time que participou do diagnóstico e a gente vai apresentar para os empreendedores, para validar com os empreendedores finalmente e aí começar efetivamente o trabalho. Então, como é que a gente ajuda? Eu preciso conhecer mais a realidade do teu negócio para poder te dizer especificamente como é que eu poderia te ajudar. Mas, como disse o Fernando, né, a gente tem muitas empresas que são parecidas. Casualmente, a gente tem uma que a gente já está acelerando, que é a Cariana, até que é a gestora do projeto, que também é uma placa, né, mas com uma aplicação bem diferente. É uma placa que simula para conectar num Arduino, para fazer uma simulação de uma outra placa para desenvolver chips, né? Um negócio bem, bem diferente. Mas também tem desafios semelhantes, só que é um mercado diferente de aplicação para público de educação e tudo mais. Então, cada projeto requer um plano de trabalho diferente. O que a gente tem para agregar? Uma experiência de já ter feito a aceleração de mais de 3 mil negócios, que já participaram dos nossos programas de aceleração em geral, né? Coletivos, individuais, e que a gente já tem investido e acelerado mais de 100 empreendimentos, né? Então, essa metodologia de fazer esse trabalho de aceleração personalizado e individual já está validada, né, nesses 13 anos de existência da empresa, e é isso que a gente tem para entregar. Não, aí, isso aí até parabéns aí para vocês, né, porque realmente estava até falando aqui, né, porque realmente em questão de recurso, a gente está até com o edital do Senai agora também, que a gente conseguiu mais 800 mil reais agora para esse ano, a gente conseguiu mais 500 mil ano passado também, então a gente realmente está com recurso, assim, recurso não chegaria nem a imaginar, né, mas dinheiro não é o problema para a gente, né. Coisa boa. Então, eu tô muito feliz com isso, para a empresa, né? Porque, para mim, Celso é outra história, né? Então, tanto Celso é uma pessoa e a empresa, a Inovatiza, é outra coisa, né? Mas é o tipo de coisa que eu falo muito, né? Que a gente tem que saber separar isso aí e realmente conseguir chegar a esse mercado. Então, essa questão aí eu vou analisar muito bem também, vocês, nessa questão, para a gente poder entrar nessa conversa, né? E essa conversa também passar essas informações para vocês, até também para outras pessoas que a gente tem aqui, que eu vejo que tem muita gente aqui também precisando até dessas ideias, mas não estão participando aqui da reunião, infelizmente. Legal. Bom, pessoal, da minha parte, eu encerro por aqui. Quero agradecer Marcela, Débora e Aldo, meus queridos, meus amigos. E quero passar, então, Patrícia, agora a tua vez, então, de fazer o encerramento. Muito obrigado, queridos. Bom, queria também... a Débora quer falar um pouquinho, então pode falar, Débora. Não, era Débora, Marcela. Não, era eu fui bater as palminhas. Tá, bateu sem querer. Tá bom. Desculpa. Bom, então queria agradecer também, fazer as palavras do Fernando aí também, as minhas, né, Marcela, Débora, Aldo, obrigada pelas palavras, obrigada por ter expressado um pouquinho, né, das dificuldades de vocês, da história também de como começaram, né, eu acho que é importante outros empreendedores ouvirem que às vezes as coisas não são tão fáceis, mas elas vão se desenvolvendo e quando a gente arruma parceiros, enfim, seja uma aceleradora, seja um parque tecnológico, isso ajuda muito, né? Então, isso é uma coisa que eu admiro muito em startups, enfim, também, né? Que tem essa mentalidade, assim, de colaboração, né? Então, obrigada a vocês, obrigada a todos aí que participaram, né? Que nos assistiram até agora, tiraram um pouquinho do seu tempo aí, né? E a gente fica aí à disposição também para mais esclarecimentos, se surgirem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Esse momento aqui foi gravado, a gente deve disponibilizar em breve, então, a gravação para todos, né? Então, Celso, tu disse que muitos não participaram, se quiser depois compartilhar esse momento, fique à vontade, tá? E a gente está aí para colaborar no que for preciso, tá bom? Então, nosso agradecimento aí da Venture para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal, A todos. pelo momento. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Deixa eu fazer o encerramento. Encerrar a gravação. Estou tentando.
Ah, difícil a pergunta. Ainda temos aqui a SimpleTech, Alana, tá na linha? Alana, alô, alô? Oi, eu estou Alô, aqui. Alana? Ah, tá bom. Eu Boa estava noite.